torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. Do vídeo de agora, trazendo todas as notícias de hoje do nosso querido tricolor São Paulo, que se prepara para o confronto aí contra o Vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, e também tudo sobre a rescisão de Arboleda. Então, antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo todos os dias para vocês curtirem. Se bora assistir o vídeo junto, no final tu sabe eu volto, a gente vai falar muito de São Paulo Futebol Clube, de Arboleda, muita coisa pra gente debater. Criativo 3, deixa a descrição, você mais enrolação. Simbora pro vídeo. Trabalham, mas pro São Paulo, o Arboleda, o sumiço de Arboleda, e o Felipe Curi chega mais com outras informações pra gente. Assessorado, Meu Deus. Fala, Felipe Curi, boa tarde pra você. Fala, pessoal, Arboleda tá vivendo a vida dele, né? Ontem foi flagrado em Guayaquil acompanhando uma partida da Série B do futebol equatoriano entre Atlético FC e 22 de julho. No vídeo ele não parece muito preocupado, atendendo ali as crianças, mas o São Paulo monitora de perto a situação dele, porque vai entrar na FIFA pedindo a rescisão unilateral do contrato e vai cobrar o valor da multa rescisória total do Arboleda. 100 milhões de euros, dá mais de 600 milhões de reais. Em uma outra crise não relacionada, o Conselho Deliberativo do São Paulo vota hoje o pedido de exclusão de dois conselheiros, a Mara Casares e também o Douglas Schwartzman, eles que são investigados pelo uso clandestino dos camarotes do estádio do Morumbi, uma denúncia feita no GE, inicialmente em dezembro, pelo nosso repórter Bruno Gilfrida, e o Conselho Deliberativo termina de votar hoje a exclusão desses dois conselheiros. São 171 conselheiros, precisa ali de uma maioria de 2/3 desses conselheiros para aí sim expulsar a Mara Casares e também o Douglas Schwartzman. É claro, a gente vai acompanhando todas essas crises do São Paulo, que joga no sábado, né? É importante falar também contra a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Um abração para vocês aí. Obrigado, Felipe, trazendo todas as informações. Show, quero que você comente do Arboleda. Tem o lado meme e tal, sim, e tem o lado da relação trabalhista ali, que acho que ele tá dando mole. Tá, pensando como São Paulo tá tomando todas as medidas cabíveis, né, juridicamente falando. São Paulo tem razão em fazer isso. Do lado do Arboleda, não estava satisfeito, não queria continuar no São Paulo. Tô falando que é só uma opinião do que a gente tem acompanhado. Senta com a diretoria, traz o seu empresário, traz seu advogado, senta e resolvam a situação. Esse comportamento do Arboleda é completamente inadequado para o tamanho do Arboleda como jogador e também para a instituição, para a imagem do clube do São Paulo. Completamente equivocado o Arboleda. E no lado do meme? No lado do meme é engraçado. Para a internet é engraçado, né? A gente vai... Com uma apuração minha aqui e tal, o São Paulo e o Arboleda já estão discutindo a rescisão de contrato. A rescisão de contrato já está em curso, já há algo alinhado, embrionário, é verdade, mas alinhado em alguns termos, né? Então, assim, o Arboleda é um jogador que já não quer mais atuar no São Paulo já entende que ele não vai mais vestir a camisa, isso já está muito claro. O Arboleda contratou um advogado, um dos grandes advogados do Brasil do direito esportivo. E assim, é uma questão que está em curso agora. O Arboleda, através dos seus advogados, dos seus representantes, está discutindo com o São Paulo essa rescisão de contrato. O que o São Paulo, ou o que o Arboleda e São Paulo discutem nessa rescisão de contrato? A ideia, e isso é muito uma ideia do lado do Arboleda, de uma rescisão amigável, de uma rescisão que não seja por justa causa, porque senão o Arboleda teria problemas, por exemplo, até para ter direito a fundo de garantia depois. Então, assim, o Arboleda não trabalha com essa hipótese, ou pelo menos os advogados do Arboleda não discutem essa questão, e sim uma rescisão de contrato, onde o São Paulo economizaria até o final do contrato, e obviamente não dá para nem questionar isso, o Arboleda abriria a mão do que tem para receber, né? Não receberia mais nada, sairia simplesmente com a rescisão nas mãos. O São Paulo, a conta que é feita nos bastidores do São Paulo se isso for caminhar dessa maneira, e eu repito aqui, deixo bem claro, ela ainda está numa situação embrionária, está sendo discutida. O São Paulo economizaria quase 20 milhões de reais nas questões de salários, o que deve para o Arboleda, até o final do contrato que tem vigente com o Arboleda. Então, assim, é uma situação em que está sendo discutida essa rescisão, ela está já sendo, está caminhando essa rescisão, ainda não está
para ser fechada ou minuta de contrato pronta, mas de rescisão pronta, de documentação pronta, mas ela caminha nesse sentido, numa rescisão. Então, o Arboleda, repito, já tem um advogado de renome do futebol brasileiro, especializado em direito esportivo, trabalhando com o São Paulo essa rescisão de contrato. Mas assim, a Arboleda não quer voltar, o Arboleda não deve... Assim, vou cravar aqui, mas assim, a tendência é que o Arboleda não vista mais a camisa do São Paulo. Não tem clima mais para ele voltar no São Paulo. Então, tudo está sendo conversado nesse momento. Um comentário. Com esse dado, desculpa, Felipe, dos 20 milhões de reais até o final do contrato, isso é muito relevante para o São Paulo, hein? Economizar ou deixar de pagar para o jogador 20 milhões de reais. Assim, o que eu pude apurar dos dois lados. Dessa história de, o São Paulo vai querer a multa rescisória hoje do Arboleda, que é algo em torno de 100 milhões de euros. Essa situação não faz muito sentido, né? Porque senão, o Arboleda vai pagar a dívida praticamente do São Paulo hoje, porque isso dá 600 milhões de reais. Então não faria muito sentido e também seria algo que dificultaria muito essa rescisão de contrato se o São Paulo exigisse a multa rescisória. Então você iria ficar com o jogador lá, o jogador não ia ter mais clima, o jogador não vai atuar e você vai segurar o jogador pela multa. Então, pela minha apuração, o caminho está sendo tratado em outras vias, em outras esferas. Nessas esferas jurídicas, onde você tem um acordo amigável, o São Paulo deixa de pagar o Arboleda e até o fim de contrato teria uma economia gigantesca e o jogador sai livre porque tem os seus motivos, o Arboleda tem os seus motivos, não usa esposa ainda, mas ele tem os seus motivos de querer sair do São Paulo nesse momento. Mas esses motivos são pessoais, não é por conta de uma questão do clube. Eu não vou falar aqui que é isso, mas o Arboleda tem, ele está magoado e ele está chateado por algumas situações internas no São Paulo, que não só é dentro do campo, não só a questão de perder vaga no time, mas são questões dele com algumas pessoas dentro do clube, né? Isso não vamos personificar no Rui Costa. Mas assim, também uma questão profissional ali com o clube. Ele com o clube, das últimas renovações e tal. Então, assim, o Arboleda tem os seus motivos. Entendi. Né? Assim, ninguém... E é legal falar sobre isso. Ninguém dentro do clube passa a mão na cabeça do Arboleda mais. Os caras perderam a paciência. A diretoria está enfurecida. O presidente está enfurecido. O elenco já não abraça mais. O elenco não está mais com o Arboleda. E até quem está no dia a dia com o Arboleda entende que o movimento que o Arboleda fez de simplesmente sumir foi um movimento equivocado. Porque faltou com respeito à instituição grande que é o São Paulo e a torcida do São Paulo. Isso até quem trabalha com ele no dia a dia tem essa consciência. E o próprio Arboleda deve ter essa consciência de que... Aliás, eu questionei algumas pessoas que fazem parte do dia a dia do Arboleda se o Arboleda tem a consciência de que ele saiu pela porta dos fundos ou está saindo pela porta dos fundos. E a resposta que eu tive imediata foi sim. Ele está fazendo isso, querendo sair e sabendo que foi uma tacada muito grande, assim. Arriscada demais. Né? É um risco muito grande, drástico, né? porque ele está saindo pela porta dos fundos. E ele perde aquele status de ídolo também que ele tem no São Paulo. Ele ganhou títulos e tal. Tem títulos, uma identificação. Tem uma identificação, mas assim, você não pode abrir mão dessa maneira de um clube que tanto te ajudou, né, como o Hernando trouxe aqui para campo, e defendeu ele, e agora por conta de uma decisão lá, sei lá, algumas questões com a diretoria, questões técnicas, o Roger Machado escolheu outros zagueiros para ser titular, ele vai lá, abandona o clube e foge pro Equador. E o time tá ganhando, é pior para ele. Pior para ele, fica mais feio. Porque tem uma sequência boa aí do trabalho do Roger. Depois daquelas 2 derrotas, aí agora o time teve ali o empate com o Inter, teve a goleada em cima do Cruzeiro, teve a vitória na Sula, não é? Até o BX Barros falou assim, status de ídolo. Ué, mas a gente tá falando... Ele não é o... não é o Raí, não é o Rogério Ceni.
Não é assim, o Caleri. Mas ele tem um status. O que o torcedor de São Paulo pensa em relação ao Arboleda? É um cara que está lá há 8 anos, já vai para o 9º ano de contrato com o clube. O Arboleda é um cara que sempre foi muito querido pelo torcedor, pelo estilo dele, pela personalidade dele. O cara da resenha, o cara que brinca e tal. E é um cara que ganhou títulos importantes. Ganhou Campeonato Paulista, ganhou Copa do Brasil inédita, Supercopa, sendo protagonista. Status de ídolo, para mim, e aí eu vou falar como São Paulino, eu acho que ainda não. Eu acho que não. Você acha que não? Não, eu acho que não. Eu acho que ídolo talvez seja forte. Eu acho que ídolo é Lugano. Acho que ídolo é Pedro Rocha. Entendeu? Acho que tô falando de outros caras que jogaram na posição e que conquistaram muito e que estão lá na história. Miranda muito mais ídolo. Tá vendo como eu sei? Aliás, Miranda jogou ao lado o Miranda o Miranda era capitão do São Paulo campeão do Paulista com o Arboleda do lado. Era Miranda e Arboleda a zaga. Então, o Amelli é ídolo do São Paulo, não? Não, Amelli não. 21. Amelli não. Tô brincando. Amelli não. Mas assim, por exemplo, eu vi quem... Por exemplo, o Ronaldo. O São Paulo segue em preparação para o confronto contra o Vitória no Campeonato Brasileiro e, obviamente, quero que você comente aí qual a escalação que você acha que o Roger Machado deve mandar a campo. Nós estamos vendo, e eu acho que já está decidido, uma mudança no sistema tático, né? O São Paulo agora voltando para o famoso 4-2-3-1 ou 4-3-3, que no Roger Machado, sem um meia, vira um 4-2-4, um time com 4 atacantes, 2 volantes e nenhum meio de campo de origem, nenhum 10, né, de origem. Já disse isso aqui outras vezes, esse sistema ele prejudica um pouco o futebol do Luciano, acho que ele acaba ficando um pouco deslocado nesse sistema, acho que os volantes ficam sobrecarregados e principalmente os pontas, todo o sistema de criação do São Paulo fica dependente dos pontas, o São Paulo fica sem criação no meio de campo. Esse para mim eu acho que é o grande prejuízo desse sistema sem um 10 de origem. Não que o Cauli esteja voando, esteja jogando muito, mas é diferente você ter um cara que faz aquela função de origem, um meia de origem, e o Luciano que até já jogou ali por muito tempo com o Zubeldia, né? Mas não é o cara para fazer aquela função, infelizmente. Todos os modelos, esse modelo não me agrada com as peças que ele está utilizando. Além dele ter que fazer escolhas, né? Dos 3 bons volantes que ele tem que escolher por 2. O Luciano joga com o Caleri atrás ou ao lado do Caleri nesse sistema. O São Paulo perde um jogador no meio de campo. Esse sistema é bom para trazer de volta o bom momento do Ferreirinha e para aproveitar do Arthur. É o famoso cobertor curto, né? Você ganha de um lado e perde do outro. O Wendel vem voltando bem, isso me agrada. Mas o Roger vai ter muito trabalho com esse time, vai ter muito trabalho em encaixar o futebol desse time com esse novo sistema, principalmente o sistema defensivo. Eu acho o São Paulo um pouco, apesar do São Paulo, se eu não me engano, ser a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vem tendo mais sorte do que juízo. Muitos espaços são aparentes no time do São Paulo. O São Paulo sofre muito com inversão de jogo. Mas é algo que agora o Roger Machado tem que corrigir, tem que trabalhar, e a gente não tem muito agora o que fazer, é só apoiar e torcer para ele fazer esse time, além de ser um time competitivo, pelo menos tentar ser um time com futebol interessante. O São Paulo não tem um time horrível, não tem um time brilhante, mas eu acho que tem um time para jogar um futebol ok e principalmente um time para conseguir ganhar do Vitória fora de casa. Já disse aqui várias vezes também, o grande foco do São Paulo é se manter no topo do Campeonato Brasileiro até a parada da Copa do Mundo. E aí sim, lá você decidir o que você vai querer da temporada, qual rumo você vai querer tomar para a temporada, se você vai querer focar a Copa do Brasil, se você vai querer focar a Copa Sul-Americana, juntamente com o Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo se manter ali, primeiro, segundo, terceiro colocado, 5, 7 pontos do líder, o São Paulo pode chegar no pós-virada, pós-Copa do Mundo, o São Paulo pode chegar e pensar em disputar o título, em abrir mão de uma das Copas e disputar o título. Se o São Paulo simplesmente definhar, começar a empatar, perder, vence um jogo e não pontua 2, vence o jogo, empata um e perde outro, o São Paulo definhar, acabar indo para quinto, sexto colocado, aí o São Paulo vai voltar a ter o foco que a gente sempre teve nas últimas temporadas, que são as Copas, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Lembrando, para mim, a Copa Sul-Americana
é a Copa mais acessível para o São Paulo e acho que deveria ser olhada com um carinho. Deve ser olhada, deve ser mantida com carinho. Vencer a Copa do Brasil requer muito mais desse time, requer muito mais do elenco do que vencer a Copa Sul-Americana, principalmente porque a Copa Sul-Americana, até ali as oitavas, é um campeonato de nível bem baixo. Então você pode até poupar na Sul-Americana para focar no Brasileiro, focar na Copa do Brasil. Sorte essa que Flamengo, que Palmeiras e outros times não vão ter. Vão estar com força máxima. E isso é o que me dá uma pulguinha atrás da orelha. É o que me deixa assim, meio de pô, velho. Esses times vão começar a oscilar. Mais cedo ou mais tarde, o Palmeiras vai oscilar. Mais cedo ou mais tarde, os outros times vão oscilar. Por conta do excesso de jogos e de terem que poupar no Campeonato Brasileiro para focar na Copa. O Palmeiras não vai colocar time reserva ou time misto na Copa Libertadores. Não vai colocar time reserva ou time misto na Copa do Brasil. Ele vai colocar time reserva e time misto no Campeonato Brasileiro. E é nesse momento que o São Paulo vai ter que estar preparado para vencer os jogos e ultrapassar o Palmeiras, ou pelo menos colar no Palmeiras. Vamos ver o que o Roger Machado vai inventar. Falando um pouco sobre o Arboleda, é uma pena um jogador que teve tanto tempo no São Paulo sair desse jeito. O cara teve seus problemas, mas sinceramente, se ele tá puto com a diretoria, com o Roger Machado, isso aí é algo que ele conseguiria consertar na bola. Sinceramente, a gente tá no mês 4 agora, o ano tem... Até dezembro tem muito chão pra rolar. A gente teve aí a lesão do Alan Franco e do Sabino. O Arboleda com certeza iria jogar. O Dória não é zagueiro para atuar com a camisa do São Paulo. Não é jogador para atuar com a camisa do São Paulo. O cara no jogo de terça-feira errou tudo, absolutamente tudo. Então o Arboleda com certeza teria espaço nesse time do São Paulo. E aí agora a gente se vê nisso. Acho até que o São Paulo deveria facilitar para um acordo. Se o São Paulo não tá devendo nada para ele, o São Paulo que façam justa causa. Se tá devendo, paga o que tá devendo e façam justa causa. O Arboleda desrespeitou muito, não só a instituição São Paulo Futebol Clube, como os seus companheiros que estão com ele aí há muitos anos, né? Há quanto tempo o Caleri não tá nesse time, o Luciano não tá nesse time, o próprio Lucas Moura voltou. Esses caras, Rafael aí tá no time há tanto tempo. É um grande desrespeito, não só com a instituição, com a camisa, mas também com os companheiros que dividiram aí glórias e problemas durante tantos anos pro Arboleda fazer isso e sair pelas portas do fundo do Morumbi. Enfim, quero que você deixe aí a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!